Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem? Beleza. Vocês estão vendo a tradutora de sinais aí do lado? Ok. Vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3. O Evangelho do servo sofredor do boi, do servo sofredor de Isaías, que é o Senhor Jesus. Capítulo 3, de 1 a 6. Diz assim: Outra vez entrou numa sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E observavam-no para ver se no sábado curaria o homem a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele estendeu e lhe foi restabelecido. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Jesus, porém, se retirou com os seus discípulos para a beira do mar, e uma grande multidão dos da Galiléia o seguiu, também da Judéia. Amém? Queridos, é um privilégio estar falando com os irmãos. Eu estou conseguindo me reorganizar e a gente está nessa disposição de estar um pouquinho mais com vocês. Fiquei sabendo pelo Mazinho que nós vamos ter uma surpresa aí muito interessante. A Sandra me lembrou que é surpresa, então eu não vou falar, não vou contar, vou deixar vocês curiosos, né? Mas, queridos, esse texto, ele me fala muito ao coração, porque fala da fragilidade humana. Nós estamos vivendo um momento de fragilidade muito grande, né? De todos, né? Todos estão tendo essa experiência da fragilidade. E o verso-chave de Marcos está justamente no capítulo 10, se eu não me engano, 45, que fala que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ele é o Messias, o servo sofredor de Isaías. Então Jesus sofre, Jesus tem sentimentos. E eu escolhi a narrativa de Marcos, que é a transcrição dos sermões de Pedro. João Marcos, filho da Dona Maria, dona do cenáculo. João Marcos é aquele mesmo que criou o caso entre Barnabé e Paulo, né? Ele era sobrinho de Barnabé, mas esteve auxiliando Pedro por um bom tempo no ministério e transcreveu os sermões de Pedro. Então acredita-se que seja o primeiro documento da igreja cristã, o primeiro dos evangelhos. Existem teorias que dizem que havia um outro documento no qual também Marcos teria se baseado, Mateus e Lucas, enfim. O fato é que, tanto em Lucas quanto em Mateus, grande percentual de palavras e de histórias contidas em Marcos. Então, eles dependeram de Marcos nesse sentido da narrativa. E eu escolhi o capítulo 3, e não de Marcos, e não o capítulo que está lá em Mateus e de Lucas, mas eu vou fazer uma harmonia entre todos os textos, mas eu escolhi, eu vou dizer a razão para vocês, porque só neste capítulo tem uma palavra aqui que mostra o sentimento de Jesus diante da situação. O sentimento de nosso Senhor Jesus está aqui no verso 5. Olhando ao redor, indignado e condoído
com a dureza do seu coração. Disse ao homem, estende a mão, e o homem levantou. A dureza dos corações aí, que causa indignação a Jesus, é justamente de um outro grupo que está lá dentro da sinagoga. São os fariseus e os escribas, que estavam ali para o acusarem, estavam ali para armarem contra Jesus. Então você tem 3 grupos básicos de pessoas que protagonizam essa história. Você tem os fariseus e escribas, você tem Jesus e você tem o homem da mão mirrada, da mão atrofiada, que no evangelho, se eu não me engano, o evangelho apócrifo de Barnabé ou de Tomé, não lembro, diz que ele era um pedreiro. Eu acho isso muito interessante. Ele era um pedreiro e Deus, o Pai, envia Jesus à sinagoga nesse dia de sábado, que é símbolo da graça, do tempo da graça que não é um tempo cronológico, mas é um estado, qualidade, oportunidade, eternidade entrando na história e fazendo a vida do crente transformada nesse descanso, nessa bem-aventurança de Deus, nessa gordura que Deus dá ao crente, fazendo o bem-aventurado, né? Então, é só nele que eu vejo. Lucas, por ser médico, ele faz uma referência de que este homem, este pedreiro aqui, tinha sua mão direita atrofiada, ele devia ser destro, então isso o tirara do mercado de trabalho, com certeza. E o pão para sua família ficou dificultado. Então, Deus o Pai envia Jesus à sinagoga nesse dia, e eu, como bom reformado, meia boca reformado, né? Não quero me pretender mais do que eu sou, mas eu creio profundamente que Deus não faz milagres por improviso, tá? Deus não improvisa, nós é que improvisamos. Nós somos improvisadores, relapsos. Deus não, Deus planeja tudo e Deus, determinando as coisas, Ele as cumpre. Ele envia o seu Filho ali para abençoar a vida desse rapaz. E Jesus fica indignado com a dureza dos corações. Aparece esta palavra também lá em João, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele também sente a mesma coisa, ele fica movido, é a mesma palavra, ele fica movido de um sentimento de indignação por causa da incredulidade. E a gente vê esse tipo de sentimento também envolvendo Jesus quando ele visita a sua cidade, onde ele fora criado, Nazaré. E lá ele não curou abundantemente como ele curava, e generosamente em todos os cantos. Por quê? Porque a incredulidade do povo da terra, seus patrícios, era muito grande. Então, eu queria conversar com vocês justamente sobre isso, sobre essa questão. Que Deus nos livre da incredulidade. Eu tenho medo de descrer. Eu tenho medo de descrer. E eu queria lembrar aquela fala de Pascal, filósofo Pascal, que diz assim: o homem é um caniço pensante. O homem é um caniço pensante. A fragilidade humana é justamente essa. Ele é frágil e ele pensa sobre isso. E ele pensa sobre isso. O sofrimento do servo sofredor também é o sofrimento por causa da nossa incredulidade, nossa dureza de coração. O sofrimento dos escribas e fariseus é o ódio, é o ceticismo, é a indiferença que eles nutrem em seus corações. Jesus sofre porque ele ama e ele quer abençoar, mas as pessoas
estão com o coração endurecidos, resistente ao seu amor, né? E o chamam de endemoniado, né? E nós temos também o sentimento do pedreiro, que aqui não é citado, mas dá para perceber a situação em que ele está envolvido pelo próprio Senhor Jesus, quando Jesus chama esse homem da mão ressequida para o meio da sinagoga e o desafia a obedecer a sua palavra. Então ele deve ter tido um medo danado de descrer de Deus naquela hora. Assim como Abraão vivenciou aquele momento que foi a sua fragilidade, né? Foi o seu instante de caniço pensante. Abraão é chamado por Deus, é intimado por Deus a sacrificar o seu filho Isaque, filho da velhice, filho dos 100 anos, filho muito esperado, filho da promessa, e Abraão anda 3 dias e 3 noites, e eu lembro de Kierkegaard, que escreve o seu livro em cima, em Temor e Tremor, em cima justamente dessa vivência de Abraão, e mostra o sofrimento de Abraão, né? Com medo de descrer, porque ele recebera a intimação do Senhor de sacrificar o seu filho, e agora ele tinha que caminhar 3 dias e 3 noites até Moriá para sacrificar o filho. E ele queria continuar crendo em Deus, queria confiar em Deus, ele queria não descrer e crer que Deus podia ressuscitar a Isaac. Deus, o Deus El Shaddai, o Deus dos impossíveis, podia todas as coisas. Ele queria continuar crendo nisso, mas estava muito difícil, porque o coração da gente é pecador, é frágil, mas ele caminhou assim mesmo, aguentando todo aquele sofrimento, toda aquela sua luta, toda aquela sua fragilidade, todo aquele conflito dentro de si, mas ele juntou forças e fez de 2 corações, um bom e um mau, fez um só, né? De obediência a Deus, coração de obediência. E ele vai, e ele é provado dessa forma. Essa é o fundo, a base também da teologia do deserto, do sofrimento. Eu estava lembrando aqui do nosso irmão William, da pregação dele. Eu estava ouvindo no meu cantinho aqui, e eu achei muito legal a questão do sofrimento, cara, a encarnação do sofrimento. E a teologia do deserto é justamente essa. Deus nos chama ao sofrimento, a sentirmos a nossa fragilidade, porque Ele nos quer falar na intimidade. Deus nos quer falar na intimidade. Deus quer falar conosco na intimidade, no meio do sofrimento, no deserto. Deus quer falar conosco, quer intimidade conosco. Então Ele faz isso nos enviando ao deserto, como enviou Jesus, como envia sempre. Então, o sofrimento, sim, você tem o sofrimento porque você semeou e você vai colher, e às vezes Deus não suspende a colheita, deixa para a gente aprender, para a gente ser disciplinado por amor. Existem as externalidades que acontecem, sim, acontecem, que nos prova a fé também, que também é oportunidade para a gente se aproximar do Senhor, para a gente ter comunhão com Ele. A vivência da gente, minha e de Sandra, é essa. É de sofrimento, é de luta, é de trabalho, é de incompreensão, né? Não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, né? Mas o sofrimento nos aproxima. As provas nos têm revelado o Deus de amor e de misericórdia, o Deus que faz silêncio quando às vezes nós oramos, mas um Deus que não falha, um Deus que nos assiste, e Ele nos tem assistido, nos tem abençoado, apesar de nós mesmos, né? E não que Deus faça o que o manda ao nosso coração, mas Deus faz aquilo que Ele quer,
quando a gente está disposto, como os 3 amigos de Daniel, né? Se Deus quiser nos livrar, nos livre. Se não, se Ele não quiser nos livrar, não nos livre. E está tudo certo, porque Deus é Deus. E isso provoca em nós, que foi o que nós cantamos aqui antes, porque toda vez que eu canto essa música, eu já fiquei meio cabreiro com o autor dessa música. Um estado de insignificância é muito grande no meu coração. Vem sobre o meu coração, porque a música diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, está tudo bem, Ele continua Deus. E eu, meu Deus do céu? É o estado de insignificância. Eu me lembro do Rollo May, um psicanalista muito interessante, no seu livro Psicologia e Dilema Humano, em que ele fala justamente sobre a crise humana a partir do sentir a sua insignificância, coisa de uma geração sob a sombra do cogumelo, né, da possibilidade de uma explosão atômica e uma destruição universal, né? O sentimento que nós somos insignificantes, que a gente não tem poder para decidir se aperta ou não aperta a tal da bomba atômica. Hoje nós estamos vivendo um sentimento de insignificância, também de perda de significado, da individualidade, porque nós estamos todos isolados e não estamos no controle do que está acontecendo. Mas essa mensagem que Deus nos traz através da sua palavra, esse registro, justamente também faz referência a isso, porque os fariseus e os escribas não estão nem aí para o coitado do pedreiro e o seu dilema. Mas Deus está. Tanto é que envia o seu filho ali, aquele lugar, para um enfrentamento com aquelas lideranças judaicas em favor da restauração deste indivíduo, deste elemento, deste Filho de Deus. Que Deus, em Jesus Cristo, trouxe a ele não só a cura, mas trouxe também a entrada no reino de Deus. Então, a gente vê isso acontecendo de forma maravilhosa, né? Deus se preocupa com a gente. Apesar do seu silêncio, apesar de muitas vezes Ele não responder do jeito que a gente quer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede. Aliás, Ele sabe o que a gente precisa, a gente é que não sabe. Paulo está certo. O Espírito Santo é quem ora certo, a gente não sabe orar. A gente é um miserável pecador, como disse o Tis na sua fala, numa anterior, nós somos pi, né, como diria, né, não vou falar, não vou reproduzir, mas nós somos isso mesmo. Nós somos um monturo, uma coisa cheia de pecado. Somos a imagem e semelhança de Deus, somos. Mas nós estamos muito distantes daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu tenho medo de descrer, porque eu vivo esse conflito dentro de mim, né? E tem mais, eu estou vivendo um tempo que existem escribas e fariseus que pregam que Deus não faz mais os milagres, os sinais que fazia no passado, que aquilo é coisa da época da igreja primitiva, é coisa do Velho Testamento. E eu fico com medo de descrer, porque eu estou vendo dia após dia uma geração de novos pastores, e eu já estou saindo de cena, e estou vendo uma geração nova de pastores que acreditam só na racionalidade, na intelectualidade, pastores modernos que acreditam na biblioteca e nos livros, que não estão preocupados com oração, com fé, que criam teorias e mais teorias para se desviarem de um Deus vivo que atua em cima dos impossíveis. E a gente teve vivência muito curiosa no ministério, que a gente começou a participar com uns irmãos de um grupo de oração lá em Brasília, que eles se integraram à nossa igreja, e
E o pessoal fazia orar. E era gente de tudo quanto era igreja, só fazia orar, buscar o Senhor em oração. E coisas começavam a acontecer. Gente sendo curada, vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, de uma forma que os acadêmicos, os academicistas se assustariam, né? Que Deus ouve a oração de homens pecadores como nós. Deus ouve e Ele toma providências a respeito. Deus ouve. Então eu tenho medo de descrer, porque o descrer, a incredulidade nos fragiliza ainda mais. Porque a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E diante do Senhor enfrentar o sofrimento do deserto, sem fé, sem crer que Ele está falando alguma coisa, que Ele vai tomar providências, a meu respeito, nos fragiliza ainda mais, né? Mas Jesus foi àquela sinagoga. Jesus foi àquela sinagoga. Esteve ali. Apesar dos escribas, dos fariseus, cheios de ódio, cheios de indiferença e de conceito de insignificância para com o pedreiro da mão mirrada, Jesus foi ali e argumentou a respeito de se fazer o bem no sábado. E chamou o rapaz por meio. Levanta a tua mão. E o rapaz obedeceu, a obediência da fé, do crer. E Jesus curou a vida daquele rapaz. Eu creio nesse Jesus. Eu creio no Senhor Jesus, que age, que ouve a oração de pecadores como nós. Eu creio nesse Senhor Jesus. Eu sei, é uma parábola do homem enjaulado, também contada pelo Rollo May, que conta sobre essa questão da insignificância, que certo rei estava na sacada do seu palácio e olhou lá para baixo e estava num determinado lugar uma série de trabalhadores lá. Aí ele, com o seu conselheiro, ele pensou: o que será que aconteceria com um homem se eu o aprisionasse? Aí o conselheiro: vamos fazer um projeto aqui, enviar para a nossa fundação de ciência e tecnologia do reino aqui e tal. E assim fizeram, contrataram um psicólogo para poder monitorar toda aquela experiência. E mandaram prender o rapaz no outro dia. Prenderam o indivíduo sem aviso prévio, sem nada, de chofre. Foram lá, tomaram o rapaz e botaram dentro de uma gaiola bem bonita dentro do palácio. E o psicólogo lá sentado, anotando todas as reações do rapaz. No começo, aquele homem preso estava: mas rei, por que eu estou aqui? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família. Ele argumentava e o rei não falava nada. Até que o comportamento do preso, do enjaulado, começou a ser diferente. Ele começou a ficar irado. E começou a xingar a mãe, o pai, a 10ª geração do rei, por aquela atitude arbitrária. Ele não podia fazer isso, não sei o que, e o rei não falava nada. O rei, de repente, se levanta e fala: olha, meu filho, você tinha que me agradecer. Você está comendo de graça, você está bebendo de graça, você está lendo revistas aí daqui do palácio, livros de graça, você tem todo o tempo do mundo. Você não precisa voltar para sua mulher gorda e enraivecida, mandona, nem para os seus filhos chorões. Você fica aqui e você não precisa trabalhar. A gente cuida de você. Mas esse preso enjaulado gritava, esbravejava, xingava e tal. Toda vez que o rei passava daqui para lá. E o psicólogo anotando tudo. Aí um dia, chegaram
algumas pessoas diferentes, que era o pessoal da faculdade de psicologia, de ciência, de biologia, de filosofia, vieram lá para ver a tal do experimento do homem enjaulado. E entrevistaram o homem enjaulado. E a surpresa do psicólogo com a reação do homem enjaulado foi tremenda, porque ele observou um outro homem enjaulado, não esbravejava, ele simplesmente se postou diante daquela audiência nova como um diletante. Disse assim, olha, quando perguntaram para ele, como é que você está se sentindo aí enjaulado? Ele falou, olha, esse é um estilo de vida muito interessante, esse, o que eu escolhi. Aí o psicólogo já notou, tem alguma coisa estranha aqui, o rapaz está racionalizando as suas correntes, as suas jaulas. E ele fez todo um discurso, o preso fez todo um discurso de justificando por que ele havia escolhido aquele estilo de vida enjaulado, os privilégios, os benefícios, a quebra de laços. E aquilo, o povo foi embora, o enjaulado ficou sozinho, psicólogo, e o psicólogo começou a observar que o enjaulado começou a descair o semblante, os olhos ficarem profundos, feitos de peixe morto, como ele estivesse se perdendo lá no fundo. E o psicólogo começou a ficar com um complexo de culpa. O psicólogo foi para casa, dormiu e sonhou. E no sonho, ele sonhou com o enjaulado. Que desgraça sonhar com trabalho, né? Sonhou com o enjaulado. Mas de uma forma diferente, o enjaulado teve uma reação. O psicólogo teria chegado lá no outro dia e o enjaulado teve uma reação de vida, de rebeldia, de rebelião. E ele tomou as grades daquela jaula e arrebentou com tudo, e com uma daquelas grades atravessou, empalou o rei. E o psicólogo ficou muito feliz quando ele acordou, né? Puxa, o rapaz recobrou a sanidade, né? Só que ele chegou no outro dia, teve uma decepção muito grande, porque o enjaulado continuava lá, profundo, sorumbático, macambúzio, né? Olha só, estava perdido, porque a sanidade e a liberdade têm tudo a ver. Sanidade e a liberdade têm tudo a ver, você poder. E aquilo que Jesus fez com aquele homem, com aquele pedreiro, restaura a ele a liberdade de poder voltar a trabalhar, a capacidade de poder trabalhar. Restaura não só a mão, restaura o coração, restaura a alma. E ainda dá o reino ao coração deste homem, o reino de Deus a este homem, o abençoa desta forma. Porque restaura a significância desse indivíduo. Ele pode dizer, a partir desse momento, Deus se preocupa comigo, Deus cuida de mim, Deus me ama, Deus me restaurou. É por isso que eu tenho medo de descrer, sabe? Porque nós estamos sempre sendo provados. Que Deus nos livre do maligno. Que Deus nos livre da incredulidade e do ódio dos escribas e fariseus que estratificam e que matam as pessoas e que planejam a morte das pessoas, que dizem que não estão nem um pouco preocupados com as pessoas. Que Deus nos livre desse tipo de incredulidade ou de qualquer outra que o maligno semeie nos nossos corações. Que Deus fortaleça a nossa fé e entendimento para que não sejamos crentes chatos e triunfantes,
mas sejamos gente do calibre dos amigos de Daniel e de Daniel, que enfrentam qualquer situação, crendo e continuando a confiar que Deus governa a nossa história, que Deus governa as nossas vidas e que Ele está preocupado com o que a gente sente. Ele está preocupado com o que a gente sente. E é por isso que Ele se dispõe, Ele nos visita, nos abençoa, nos conforta, não só quando a nossa conta está repleta de dinheiro, mas Ele nos conforta em qualquer circunstância. Então que Deus nos livre de descrer, que a gente possa crer como Abraão creu, que a gente possa ter fé como aqueles heróis da fé em Hebreus são relatados ali, tiveram e agradaram a Deus. Eu tenho certeza, fazendo isso, o coração de Jesus vai se alegrar. E muitas coisas vão acontecer. Se a gente deixar o Espírito Santo frutificar esta fé, até esse nosso sentimento que parece estar tudo acabando para nós, né? Acabando o ministério, acabando a nossa importância, a gente já não tem mais plateia, a gente já não tem mais igreja, eu já não tenho mais gente, né? Não posso me reunir com o meu povo. Mesmo quando tudo ficar difícil. O Rubem Alves tem uma historinha, só para encerrar, muito interessante. Ostra feliz não faz pérola. Né? É um livro dele. Ele conta a história de uma colônia de ostras e tinha uma lá deprimida. Né? Só chorava. Enquanto todas as outras cantavam, só ela chorava. Aí alguém perguntou por que aquela mulher está sempre de deprê para baixo, aquela ostra está sempre de deprê para baixo. Aí um caranguejo, muito sábio, começou a explicar porque entrou dentro do corpo dela, dentro da ostra dela, da casca dela, um grão de areia. E agora o corpo dela está envolvendo esse grão de areia com sofrimento, com uma gosma preciosa, que vai se tornar uma pérola. Aí, enquanto o caranguejo falava isso, passou um pescador arrastando a sua rede e levou toda a colônia de ostras, inclusive o caranguejo. Naquela noite, o pescador fez uma tremenda de uma panela de uma paeja, sei lá, cozinhou aquelas ostras e na hora que ele estava jantando com a sua família, ele quase quebrou o dente. Pegou uma pérola maravilhosa e preciosa. Tudo certo, a ostra foi comida, mas aí o Rubem Alves conserta tudo e diz, olha, ostra feliz não faz pérola. Então não despreze o sofrimento. Deus dá esse sofrimento para você ter o sentimento que Ele também tem. Deus sofre desde a eternidade, porque Ele teve que entregar o seu filho, seu único filho, por mim, e por você, pela humanidade toda, né? Para nos salvar. Ele sofre de amor. Então não despreze o teu sofrimento. Vá lá, com alegria, participe do deserto, chore o choro do deserto, mas não deixa de crer, não deixa de confiar que Deus está na direção de todas as coisas. Como Edilson disse ontem, Deus pode mudar a sorte da nossa vida. As circunstâncias não determinam, os agentes malignos também não, mas Deus pode mudar a nossa sorte. Aliás, e eu costumo dizer que Deus não faz milagre de improviso e Deus ama transformar histórias trágicas em histórias de bênçãos. Só vê a história de Abraão, história de Zacarias e Isabel, a própria história de Maria, negócio pesado para ela carregar, muito difícil, mas no fim tudo deu certo. Não é porque é filme de Hollywood, é porque Deus vence a morte em Cristo Jesus e nos dá essa vitória sobre o mal na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de descrer. Amém? Que Deus nos livre do maligno. Vamos orar?